Olá, eu sou Renato Ruas, gerente de projetos e também compartilho dicas e ministro treinamentos na criação de slides de alta qualidade, slides profissionais. Quem já segue meus vídeos sabe que eu não costumo falar de ferramentas. Eu compartilho dicas e técnicas independente da ferramenta da sua preferência, seja ela o PowerPoint, o Prezi, o Canva ou outra. Porém, nesse vídeo eu vou abrir uma exceção. Eu vou falar de um recurso muito legal que está disponível no PowerPoint. Ele não é exatamente muito recente, está disponível desde as versões de 2016, mas muita gente não conhece, que é a transição transformar. Para quem não sabe o que é uma transição, é um efeito que você aplica para o slide inteiro quando você passa de um slide por outro. É parecido com uma animação, você introduz elementos de movimento, fazer aparecer algumas coisas, mas como eu disse, é aplicado para o slide inteiro e acontece na hora que você passa de um slide para o outro. Eu preciso aqui abrir um parêntese sobre o uso de animações. Para quem não assistiu ainda, eu deixo a dica para assistir um vídeo que eu fiz especificamente sobre animações. Eu vou deixar aí no card do vídeo, mas também na descrição o link para esse vídeo, recomendo muito assistir. Mas, fazendo aqui um breve resumo sobre o que eu falo nesse vídeo, primeiro, eu tenho uma série de restrições quanto ao uso de animações. A animação precisa ser usada com muito cuidado em situações muito específicas. O excesso de animação no vídeo tem alguns efeitos prejudiciais. Primeiro, a animação distrai a plateia. Ela se concentra às vezes na animação e esquece do apresentador. Segundo, o excesso de animação pode deixar a apresentação muito cansativa, porque você coloca animação em cima de animação, as coisas aparecendo, rodando, etc. A apresentação fica lenta e cansativa para a plateia. E a consequência pior disso tudo é, isso vai atrapalhar o aprendizado da plateia, vai diminuir a absorção do conteúdo que você está passando. Então, a animação é para ser usado somente se te ajudar a contar a sua história, se estiver ligado à sua mensagem, à sua narrativa. Fechando parênteses, essa dica vale também para transições, já que, como eu falei, é uma espécie de animação. Então, vamos falar sobre essa transição transformar, mas precisamos mostrar isso no PowerPoint. Vamos então dar alguns exemplos do que é e como que ela pode ser usada. Primeiro eu vou mostrar o que é essa transição transformar e depois vou explicar como ela funciona. Veja esse slide, por exemplo, onde eu poderia estar apresentando em algum evento, alguma palestra, os treinamentos que eu tenho à disposição no meu site. Eu falaria aí sobre o treinamento criando o template, em seguida apresentaria o meu treinamento apresentações eficientes e finalmente o treinamento apresentando dados. Legal pra caramba, né, dar esse tipo de destaque aí, como eu falei, ajuda a conduzir sua história. Outra possibilidade, dá para fazer uma espécie de carrossel na tela, onde eu apresentaria primeiro, falando sobre esse treinamento, passo e falo para o seguinte aí, apresentando dados, e finalmente o meu último treinamento, apresentações eficientes. Muito bacana, né? Mas como é que funciona exatamente essa transição? Eu vou abrir aqui a tela e vamos mostrar aqui na edição do PowerPoint onde isso acontece. Aqui na aba transições, né, normalmente você está aqui na página inicial, se você clicar em transição, você vai ver aqui a opção transformar. Vou pegar um slide aqui, sem transição nenhuma, e mostrar o que acontece. O que essa transição faz? Ela pega os objetos que se repetem em um slide, e quando passa para o próximo slide, ela aplica uma série de transformações para a nova situação, que pode ser o quê? Você pode mudar esse objeto de lugar, você pode aumentar esse objeto de tamanho ou combinar as duas coisas, como eu mostrei no exemplo do carrossel. Vamos dizer que eu tenho aqui esse objeto aqui, um quadradinho aqui, pode ser uma imagem, pode ser o que você quiser. Para garantir que eu vou usar sempre os mesmos objetos, porque se eu criar outro quadrado no próximo slide não vai dar certo. Então eu tenho que usar o mesmo objeto que eu usei, ou copiando e colando, ou no caso aqui eu vou fazer aqui, eu vou duplicar esse slide para garantir que eu tenho o mesmo objeto. Veja que não tem nenhuma transformação ainda aplicada. Eu posso fazer várias coisas aqui. Por exemplo, eu posso pegar esse objeto e mudá-lo de posição nesse slide para poder fazer um movimento. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar no slide onde eu quero aplicar a transição e vou selecionar aqui transformar. Você viu aí que já deu uma prévia, né? Ele pegou a posição que ele estava no slide e levou para a seguinte. Aqui eu posso regular opções como, por exemplo, eu posso deixar minha transição mais lenta ou mais rápida, né? E vamos ver como é que isso funciona. Eu vou projetar aqui meu slide, eu tenho meu slide inicial,
Aí eu estou apresentando, no próximo slide eu vou passar, ele vai fazer essa transição suave, levando o objeto da posição inicial para a posição seguinte. Ou como eu falei, eu posso fazer outra transição, eu posso, por exemplo, aumentar de tamanho o meu objeto. Então, de novo, eu vou duplicar isso aqui. No segundo slide, eu vou levá-lo para o tamanho que eu pretendo. Por exemplo, eu quero que ele ganhe esse destaque e fique desse tamanho. E, novamente, eu vou aplicar a transformação. Como vocês viram aí na prévia, o que aconteceu? Eu gosto de diminuir um pouco transição um pouco mais rápida, né? Então, como é que vai ficar? Eu tenho o primeiro slide, o meu objeto estava de um determinado tamanho. Quando eu cliquei para o slide seguinte, ele mudou para um novo tamanho de uma forma suave. Agora vamos mostrar algumas aplicações práticas disso. Imagine que eu tenho a seguinte situação, que eu tenho aqui esses 3 elementos aqui que eu quero brincar com eles no meu slide, como eu mostrei no outro. Então, para aplicar a transformação, o que eu vou fazer? Vou duplicar esse slide e agora vou fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, eu quero dar um destaque, eu vou arrastar esse aqui e quero dar um destaque nesse objeto amarelo. Vou aumentá-lo aqui até um determinado tamanho. E vou aplicar aqui a transição transformar. Como vocês viram, quais foram as diferenças? Ele moveu o meu objeto verde para a nova posição e aumentou o meu objeto amarelo. Isso pode ser aplicado, por exemplo, um slide como uma situação dessa aqui. Eu tinha esses 3 objetos e eu estou agora dando destaque para outros. Foi exatamente isso que eu fiz. De um slide para o outro, mexi o tamanho, acertei as posições e tudo mais, e apliquei aqui a transição transformar. Vou mostrar agora aqui na prática como que eu posso fazer aquele carrossel que eu mostrei no segundo exemplo. É muito tranquilo. Primeiro você precisa trabalhar com os elementos. Então eu estou partindo aqui da situação onde eu tenho esses 3 objetos e o efeito que eu quero é, ao clicar, que meu elemento azul venha para a posição do verde, o verde entre para o destaque e o amarelo venha para a posição do azul. Como eu falei, vou duplicar aqui antes de aplicar a transformação e vou fazer as devidas transformações. Então a primeira coisa, eu vou voltar o objeto amarelo para o tamanho que eu quero, igual os demais aqui, até ficou igual, né? Vou trazê-lo para a posição do azul. Vou levar o azul para a posição do verde. Para isso eu vou tirar o amarelo aqui da frente, trazer o meu azul aqui para a nova posição, volto aqui com o meu amarelo, e agora eu vou trazer o verde aqui para a posição central. Vou chegar no tamanho que eu quero que ele fique. Aqui eu não vou fazer sem muito cuidado, mas quando você for fazer o seu slide, tome cuidado para manter sempre os padrões aí de tamanho. No próximo slide agora, o que eu quero que aconteça? Eu quero que o objeto verde passe para a posição do amarelo, que o amarelo venha aqui por trás para a posição do azul e o azul ganhe destaque. Então vamos lá, vamos duplicar. O primeiro cuidado que eu preciso tomar, eu preciso mandar esse meu objeto para o fundo do slide, senão ele não vai passar para trás do verde, né? Então vamos fazer, vou trazer aqui o verde para o tamanho original, trago o verde aqui para a posição do amarelo, dou um recortar aqui para poder mover o amarelo para a nova posição, volto o meu objeto verde e agora vou trazer o azul para a posição central no tamanho que ele precisa ficar. Muito bem, estou com as 3 situações, o que eu preciso agora é selecionar os 2 slides e aplicar a transição transformar. Vou definir aqui uma velocidade aqui um pouquinho mais rápida, como eu gosto, então vamos ver o resultado aqui na tela como que fica. Então eu fiz a primeira transição, os objetos deram aí a sensação de rodar, né? Venho para a segunda, apresentando o azul agora no destaque, e posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Vamos ver uma outra situação onde fica legal isso aí também. Imagino aqui que eu quero mostrar, estou fazendo aqui, por exemplo, uma apresentação aqui, analisando os mercados que minha empresa atua. Então vou falar especificamente da região sudeste. Eu tenho aqui esse mapa, cada objeto desse mapa aqui está separado, né, onde eu estou mostrando aí os estados da região sudeste. Então vamos supor que eu quero apresentar um por um. Quero falar primeiro, por exemplo, de Minas Gerais e depois de São Paulo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar esse meu slide para que os objetos se repitam.
Eu vou apagar aqui eu vou inserir uma nova caixa de texto porque eu preciso criar um novo título para o meu slide aqui, uma nova informação. Então vou inserir aqui, por exemplo, Minas Gerais. Vou copiar aqui essa formatação aqui do texto para poder manter padronizado. Agora eu posso apagar esse outro aqui, vou trazer aqui o título aqui falando do estado que eu quero, dar o destaque aqui de cor e vou inserir uma caixa de texto onde eu vou colocar finalmente aí as análises, o que eu vou falar do estado de Minas Gerais. Então eu vou colocar aqui um texto qualquer, né? Não vou me preocupar muito com formatação, com bullet, esse tipo de coisa, eu deixo aí para você fazer o seu conteúdo. Mas agora, que efeito que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar os outros estados da tela, vou deslocar, por exemplo, aqui o Rio para baixo, São Paulo para cima, Espírito Santo para o lado, e vou dar mais destaque para o estado de Minas Gerais, colocar aqui com destaque aqui no meio da tela. Olha que legal que vai acontecer a hora que eu aplicar a transformação do slide aqui. Vem aqui em transição, transformar, vou aqui aumentar um pouquinho a velocidade. Quando eu for apresentar, o que vai acontecer? Eu vou falar aqui, eu vou apresentar o Sudeste agora, começando por Minas Gerais. Tirei os outros elementos da tela e apresentei o estado de Minas Gerais. Agora, vamos dizer que eu quero falar do estado de São Paulo. Vou duplicar novamente esse slide aqui, colocá-lo aqui embaixo. Nesse slide agora, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar Minas aqui do meu slide, vou deslocar o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e vou dar o devido destaque ao estado de São Paulo. Poderia inserir aqui a caixa de texto, como eu fiz no anterior, e vou aplicar a transição transformar. Vou colocar aqui a velocidade correta. Então, como é que vai ficar isso aqui no slide final? Então, estou apresentando aqui, abri, vou falar agora do Sudeste, começando por Minas Gerais. Agora eu quero apresentar São Paulo. Veja que eu tirei da tela os objetos, coloquei aquilo que eu queria falar e faço uma apresentação bem mais interessante, dando destaque para aquilo que eu preciso usar. Gostou, né? Muito interessante, isso tem várias possibilidades. Então você precisa testar, explorar a ferramenta aí, ver onde que o efeito vai ficar mais legal, aumentar o objeto, tirar da tela, colocar. Repare que esses estão todos aqui no mesmo slide, só não estão aparecendo, por isso que deu esse efeito aí de saindo da tela. Muito legal, né? E aí, gostou da dica? Entendeu o que é a transição transformar e como utilizá-la no seu slide? Não esqueça aqui do recado. Use com moderação, use apenas quando ela fizer sentido e ajudar a contar a sua história, e use com muito cuidado em poucas situações. Se fizer uma apresentação inteira assim, pode ser de fato cansativo para a sua plateia. Ah, e se você gostou daquele mapa do Brasil que eu mostrei alguns estados, eu vou deixar na descrição um link para você baixar o template no PowerPoint. Lá você pode editar o mapa do Brasil com todos os estados, mudar a cor da linha, mudar o preenchimento, enfim, adaptar para a situação que você precisar aí quando precisar apresentar um mapa. E antes de ir embora, mais uma dica. Você quer aprender mais sobre criação de slides? Está no mercado já um livro inédito com conteúdo diferenciado. É o meu livro Slideshow. Nesse livro você vai aprender as técnicas para criar slides objetivos com aspecto profissional e que capturam a atenção da sua plateia e que comunicam a sua mensagem. É um conteúdo inédito e você vai conseguir criar grandes apresentações e se virar sozinho, sem a ajuda de profissionais. Procure aí nas plataformas, eu vou deixar o link onde você pode comprar o livro. Fica a dica então, o livro Slideshow. E antes de ir embora, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar uma curtida e compartilhar com os amigos e com os inimigos também. E fica aí o convite para assistir outros vídeos e artigos no meu site no link que eu estou mostrando na tela. Muito obrigado e até uma próxima.